Tchau, eu sou Sandra Helena Rios de Araújo, Sandra Rios, e junto com Jussara construímos este lindo texto que aborda sobre a interface da teopoética de Chiara Lubich e Dom Helder Câmara. E Jussara irá apresentar. Chiara Lubich e Dom Helder Câmara foram pessoas que se destacaram no século XX por apresentar um discurso religioso que extrapolou o universo da religião e influenciou setores da sociedade civil. Ela, fundadora do movimento dos focolares. Ele, arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, no período de 1964 a 1985. Neste texto, apresentaremos a interface da teopoética desses dois perfis, como linguagem que traça liames entre a teologia e a poesia, teologia e literatura, teologia e estética, com recorte naquilo que, para ambos, representa o ser humano, o outro. Antes de tudo, aparentemente não é tarefa difícil apresentar Chiara Lubich e Dom Helder Câmara, uma leiga e um religioso, ela trentina, do norte da Itália, ele cearense, do nordeste brasileiro. Ela, em meio aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, diante do esfacelamento do mundo do seu entorno, compreendeu Deus como o único ideal, aquele que não passa, que não morre. Eram tempos de guerra. Repetiu tantas vezes quantas foram as ocasiões em que apresentou sua história e a história do movimento dos focolares. Histórias que se fundem de tal modo que não é possível compreender uma sem a outra. Dos destroços daquela guerra, que aniquilou também o então pequeno mundo de Chiara, ergueu-se uma voz mais potente que todas as bombas juntas. Tudo vence o amor. Também em meio aos escombros e à desolação, o encontro impactante com aquela senhora enlouquecida pela dor, gritando enquanto sacudia Chiara pelos ombros: 4 dos meus morreram, 4, gerou uma compreensão absoluta para Chiara, a urgência de se desprender de si mesma para acolher a dor do outro, a dor da humanidade. Também aparentemente, o Brasil nunca foi palco de uma guerra, aparentemente. Vivemos a partir de 31 de março de 1964 apenas para situar um tempo recente de nossa história, um período tenebroso que durou longos 21 anos e que agora retorna com igual fúria, ainda que sob outras roupagens. Naquela época, o Dom, o chamamos simplesmente assim em nossa arquidiocese de Olinda e Recife, e todos nós, brasileiros, convivemos com outro tipo de guerra. O desmoronamento acontecia silenciosamente, nas caladas noturnas, no breu dos porões, nos abafados gritos e clamores das masmorras inacessíveis, nos exílios impostos, nas nulidades das universidades, na proibição das falas, das escritas e das artes, no silêncio sepulcral diante da negação da cidadania que ia gangrenando ideais e sonhos. Frente ao assassinato do padre Antônio Henrique Pereira Neto, assessor direto de Dom Helder, de apenas 28 anos, em 26 de maio de 1969, erguia-se mais do que nunca, através do Dom, a palavra de fé e de esperança, também ancorada somente em Deus, contra todo tipo de barbárie, em defesa da paz como consequência da justiça e do respeito aos direitos humanos. Eis o profeta, o irmão dos pobres, como definiu o Papa João Paulo II em sua visita ao Recife em 7 de julho de 1980. Disse o Papa em sua saudação ao Dom: meu caríssimo Dom Helder Câmara, irmão dos pobres e meu irmão. Onde, então, eles se encontram? Qual o ponto de convergência entre Chiara Lubich e Dom Helder Câmara? Qual a interface entre as suas teopoesias? Sem dúvida nenhuma, a pessoa humana, o irmão, o outro. O ser humano que está ao nosso lado ou a milhares de quilômetros distante de nós. Não importa. São nossos irmãos, são nossas irmãs. Nessa direção, evidenciaremos a importância do outro para Chiara. É um dos 12 pilares de sua espiritualidade. Poderíamos elencar inúmeros escritos seus referentes ao irmão, citaremos apenas 3. 2 deles encontram-se em seu primeiro livro, Meditações, publicado pela editora Chita Nova, e o outro em seu diário de viagem, 1964-1965. Vejamos a primeira. Senhor, dá-me todos os que estão sós. Senti em meu coração a paixão que invade o teu.
pelo abandono em que se acha imerso o mundo inteiro. Amo todo ser doente e só. Quem consola o seu pranto? Quem tem pena de sua morte lenta? E quem estreita ao próprio coração um coração desesperado? Faze, ó meu Deus, que eu seja no mundo o sacramento tangível do teu amor, do teu ser amor. Que eu seja os teus braços que estreita a si e consome em amor toda a solidão do mundo. Ousamos dizer que Deus ouviu essa oração em forma de poesia e as palavras falantes de Chiara geraram ações nos 5 continentes, estreitando em si, através de seus filhos, corações acometidos por tantos tipos de doenças, mergulhados na solidão oriunda de incontáveis situações, por vezes emocionais, por vezes econômicas, por vezes estruturais, por vezes culturais, mas, sobretudo, a solidão de si mesmo na ausência da própria identidade em sua relação com o Criador. Chiara explica, numa simplicidade absurda, os efeitos de quem tem a coragem de fixar os pés no chão e erguer o olhar para mirar o mundo lá do alto. Chiara disse, nunca viste, numa estrada abandonada, mas acariciada pela primavera, despontar a tenra erva e reflorescer sem cessar a vida? Assim acontece com a humanidade que te circunda, se deixas de encará-la com o olhar da terra e a revigoras com o raio divino da caridade. O amor sobrenatural em tua alma é um sol que não admite trégua ao florescer da vida. É uma vida que é a pedra angular do teu ângulo de vida. Nada mais é preciso para soerguer o mundo e restituí-lo a Deus. Deixa claro que dons, dotes devem ser cuidados, porém importa o que produz vida. Se não, ouçamos Chiara. O dom da palavra, a finese do trato, o lampejo da arte, o cabedal de cultura, a experiência de anos, são dotes, certamente, que não devem se descuidar. Mas, para o reino eterno, vale o que tem mais vida. Chiara estabelece um paralelo entre a beleza do fruto e a insipidez da semente. É linda, e boa, e saborosa, e colorida a fatia perfumada da maçã, mas a enterrada morre e não deixa traço. A pequena semente, que não agrada ao paladar, insípida, enterrada, produz novas maçãs. E conclui conclamando a todos a serem partícipes da construção da sociedade de Deus e, portanto, sujeitos da criação. Tu, eu, o leiteiro, o agricultor, o porteiro, o pescador, o operário, o camelô e os outros todos, idealistas desiludidos, mães carregadas de pesos, noivos em vésperas de núpcias, velhinhas sem brilho à espera da morte, jovens vibrantes, todos são matéria-prima para a sociedade de Deus. Basta que haja neles um coração que mantenha alta, ereta, direcionada a Deus, a chama do amor. Foi no Recife, em abril de 1964, ao visitar a ilha de Santa Terezinha, à época, uma área alagada numa região limítrofe entre os municípios do Recife e de Olinda, onde as pessoas moravam em mocambos, que Chiara escreveu. Estas são as multidões que Jesus amava. Eu tenho vontade de repetir o que o Papa Paulo VI disse aos presos de Roma. Vocês são a imagem de Cristo. Vocês se reproduzem diante de mim este crucificado. Por isso eu vim, diria, para cair de joelhos diante de vocês. E Chiara continua, quem vive aqui há anos talvez não se dê conta desta sensação de repulsa pelo abismo que existe entre pobres e ricos, porque se pode chegar a tolerar a riqueza dos que possuem, na esperança de que se convertam. Mas a fome e sede de justiça é uma das bem-aventuranças que devemos sentir vivas e vibrantes para fazer alguma coisa. Como é belo e verdadeiro o Evangelho em todas as suas partes, e como é urgente a sua revolução. Eis a revolução profeticamente anunciada também por Dom Helder Câmara ao mundo inteiro. Apresentamos 3 momentos que representam claramente os extremos da vida do irmão dos pobres. O primeiro, seu grito profético através da Sinfonia dos Dois Mundos, cuja musicalidade foi concebida pelo padre maestro suíço Pierre Kalin, apresentada em 14 países em 3 continentes.
No Brasil, somente 2 apresentações. No Teatro Paulo Pontes, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, e no Recife, no Teatro Guararapes. O segundo momento se refere à audiência concedida no Palácio de São José dos Manguinhos, sede oficial do arcebispado, a um grupo de prostitutas da cidade do Recife. E o terceiro, a oração dirigida a Maria durante a Missa dos Quilombos, celebrada no Recife em 22 de novembro de 1981, na Praça do Carmo, em frente à Basílica de Nossa Senhora do Carmo, local onde a cabeça de Zumbi foi exposta em 1695. Sobre a Sinfonia dos Dois Mundos, o próprio Dom explica os 6 movimentos que a compõem. Primeiro, a audácia do Criador. Segundo, homem, meu irmão. Terceiro, quem vai ganhar? Quarto, o Espírito sopra. Quinto, a espiral da violência. E sexto, no meio da noite. Aqui faremos referência apenas a pequenos trechos de cada movimento extraído do livreto distribuído ao público nas apresentações em João Pessoa e no Recife, em 1985. Do primeiro movimento. Vai, Senhor, atinge o máximo de tua audácia, de tua humildade. Decidi fazer o homem, pequeno verme, da terra, ela mesma um grão de poeira. Decidi fazer do homem, criador, a teu lado. Decidi fazer do homem, miserável criatura, domador da natureza. Decidi fazer do homem teu engenheiro, teu herdeiro. Do segundo movimento, homem, meu irmão, que fizeste da Ásia e fizeste da África, chão de fogo e de lágrimas? Que fizeste do povo da América Latina, oprimido e ferido? Que fizeste? Que fizeste dos pobres que estão lá, que estão dentro dos países ricos? Que fizeste dos derradeiros párias, os mais pobres dos países pobres? Do terceiro movimento, por uma segurança que se diz nacional, quantos povos esmagados por botas pesadas. Em nome da humanidade se exila, tortura, sob o peso de estruturas, sucumbes, contempla ao teu redor. Tirania, desperdício. Seria esta a herança que tu deixarás? Contempla ao teu redor a miséria e o ódio, condições subhumanas. Quem delas te livrará? No quarto movimento, os fracos descobrem que eles se tornam fortes e invencíveis na medida em que se encontrarem, em que se unirem, não para pisar direito dos outros, mas para impedir que se pisem seus direitos fundamentais. Do quinto movimento, a violência número 1 é a miséria. A miséria que engloba subhabitação, subtrabalho, subdivisão, subsaúde, subdiversão, subvida, opressão, dominação. A violência é a miséria. A verdadeira guerra, quando a miséria arrebenta e leva a assaltos, a roubos, a assassinatos, ao ódio, quando a miséria explode, chega a sucumbir, a falta de segurança, desejo de vingança, pânico, é a violência número 2. A miséria é a vingança, a miséria é a violência, a miséria é a fonte de ódio. Então, chega a repressão, é a violência número 3. A repressão muitas vezes selvagem, brutal. Já estamos então em plena espiral da violência. Por fim, o sexto movimento. Senhor, nasceste no meio da noite, mais negra a noite, mais brilhante a aurora. Tu, mulher, escutaste o grito do recém-nascido na noite. Eles, os grandes, os impérios, não compreenderam. Aurora após a noite, tu verás 2 mundos reunidos, um canto, uma sinfonia. O Espírito sopra no meio da noite. Quanto à visita das prostitutas ao Palácio dos Manguinhos, o Dom confidenciaria a Maria em sua vigília em louvor a Nossa Senhora da Conceição entre os dias 7 e 8 de dezembro de 1964. Mãe, viste a comissão de prostitutas que ontem me procurou pedindo proteção porque a polícia quer alterar para pior o zoneamento antiguíssimo e quer interferir
nas tabelas pelas quais se vendem as pobres escravas. Tão novas, tão ingênuas, tão bonitas, minhas pobres e queridas irmãs. Disseram-me, repara que encanto, que a festa mais querida na zona é a da Imaculada. O Dom conclui esse seu colóquio com uma transgressora e falante poética. Poder-se-ia pensar, a atração dos contrastes, a lama, festejando os lírios, as rãs, sorrindo para as estrelas. Elas não são nada disso, são irmãs pisadas, feridas, machucadas. Mas o Brasil herdou de seu processo de ocupação europeia todas as mazelas resultantes do aviltamento e da exploração da mão de obra escravizada vinda do continente africano. Também aos brasileiros afrodescendentes, o Dom emprestou sua voz. Na missa dos quilombos, o irmão dos pobres dirigiu sua prece a Maria, a qual chamou Mariama. Na primeira parte, se podemos colocar assim, a saudação a Maria. Mariama, nossa mãe, mãe de Cristo e mãe dos homens, mãe de todos os homens, de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da terra. Com toda a sua humilde autoridade, faz um apelo direto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Mas é importante, Mariama, que a igreja do teu filho não fique em palavras, não fique em aplausos. É importante que a CNBB embarque de cheio na causa dos negros, como entrou de cheio na pastoral da terra e na pastoral dos índios. Conclama a ação pacífica, sem medo, mesmo com a consciência do que poderá vir. Estávamos ainda em pleno governo autoritário. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo hoje, sem ligar ao que disserem. Claro que dirão, Mariama, que é a política, que é subversão. É Evangelho de Cristo, Mariama. Dom Helder inclui a questão do negro e, portanto, de todas as etnias no centro do mundo. Mariama, mãe querida, problema de negro acaba se ligando com todos os problemas humanos, com todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões. Conclui com uma releitura do Magnificat. Senhora nossa, mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino. Nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mãos cheias. Nem pobre, nem rico. Nada de escravo de hoje ser senhor de escravos de amanhã. Basta de escravos. Um mundo sem senhores e sem escravos. Um mundo de irmãos. De irmãos não só no nome nem mentira. De irmãos de verdade, Mariama. Chiara Lubick e Dom Helder Câmara. Dois místicos de olhos abertos. Quanto mais penetramos em seus escritos, mais compreendemos a diversidade dos dons do Espírito. Assim podemos dizer, sem medo de errar, todas são palavras fortemente transgressoras, falantes, germinadas de uma mesma raiz, o amor a Deus traduzido em amor ao próximo. Concluindo, eis, pois, um minúsculo recorte da imensidão das obras teopoéticas de Chiara e Dom Helder. Em ambos, uma imensa doçura e, ao mesmo tempo, a enorme autoridade que o amor, somente o amor, confere a quem se mantém fiel aos traçados de Deus. Quanta ousadia a nossa de querer escrever sobre essas duas personalidades que extrapolaram o universo católico e se tornaram cidadãos do mundo. Obrigada.